Olá, Rangers! No vídeo de hoje a gente vai começar com um relato emocionadíssimo de um pai desesperado com um acidente por aracnídeo com seu filho e vamos puxar esse gancho para falar das principais aranhas peçonhentas do Brasil. Bora, solta o vídeo. O meu filho era neném, Rogerinho. Comprei um pet pra ele, uma aranha caranguejeira lindíssima, do tamanho de um pirex. Deixei no quartinho do meu filho, pra alegrar ele, deixei solta mesmo, que é pro animal ficar livre. E aí cheguei um dia, ela tinha sumido, Rogerinho. E meu filho tava todo picado, todo inchado, sem superpoder nenhum, Rogerinho. Então, galerinha, vamos falar das aranhas peçonhentas, aranhas que oferecem risco para o ser humano. E puxando o gancho do vídeo que a gente viu, do relato emocionadíssimo desse pai que cita a caranguejeira. Caranguejeira, o veneno dela não oferece risco para o ser humano. É um veneno que geralmente não faz mal para a gente. Então ela não é considerada uma aranha perigosa. Por mais que essas aranhas sejam muito assustadoras, já que geralmente tem um tamanho bizarro, né? Um bichona monstra. Boiola! E outra aranha que tem um tamanho muito assustador também são as licosídeas, as aranhas de jardim. São aranhas que não oferecem risco para o ser humano. Então, embora assustem, não tem risco. A caranguejeira, o que ela faz quando ela se sente acuada e ela tem um comportamento mais defensivo, ela não é uma aranha, pelo menos a grande maioria das espécies não são aranhas agressivas. Quando ela se sente acuada, o que ela faz é bater as patinhas traseiras no abdômen ali, jogando esses pelinhos que ela tem no bumbum aqui, joga esses pelinhos e esses pelinhos são extremamente urticarizantes. Eles promovem um efeito de urticária, né? Então coça bastante, pode machucar o olho, pode lesionar o olho, com tanta lesão mecânica mesmo, por esses pelinhos serem bem rígidos, bem espinhosos, então tem uma ação mecânica, quanto a ação alergênica, eles são imunogênicos também. A picada pode ser dolorosa, porque as quelíceras dela são bem grandes, mas o veneno não é letal para o ser humano. De aranhas perigosas que a gente tem no Brasil, Olha, eu sou André Starqueza. a mais importante delas André Starqueza. é a armadeira, conhecida como foneutria, né? Então os acidentes são chamados de foneutrismo. Essa aranha tem um comportamento agressivo, ela pode até pular em cima da sua vítima. Eu tô passada, chocada. Que isso aqui é matéria de pesadelos. Pombagira, terra seca. Quase a metade dos acidentes por aranha no Brasil são causados por armadeira. Cerca de 40 a 45% dos acidentes. Então é a aranha mais importante que a gente tem. Glória a Deus. Ela chama armadeira porque ela entra nessa posição de bote aqui, quando ela tá acuada. Que ela dá um... Mostra suas quelíceras gigantescas e ainda projeta o abdômen. Boa parte dos acidentes vai correr com sintomas leves a moderados. Uma pequena porcentagem vai fazer os sintomas graves. Então, os sintomas leves estão relacionados à dor da picada e o efeito neurotóxico desse veneno. Então, a gente tem efeitos neurotóxicos de taquicardia, agitação, sudorese, cialorreia. E um efeito muito interessante desse envenenamento é o priapismo. Se você não sabe o que é priapismo, coloque no Google aí e imagens. Essa parte aqui, o filme do Homem-Aranha não mostrou, né? Os primeiros efeitos do envenenamento do Peter Parker. Isso aqui não aparece no filme. Outra espécie bastante relacionada com acidentes graves é a Loxosceles, conhecida como aranha marrom, que é uma aranha bem pequena e costuma se esconder em sapato, costuma se esconder nesses buracos e geralmente os acidentes são relacionados
a isso, a você pressionar a aranha. Às vezes ela está escondida num sapato, você calça o sapato com ela dentro. Ela não é uma aranha agressiva, ela não vai para cima. Ai, como eu sou felina. A picada por aranha marrom costuma causar uma lesão bastante característica, que eu vou mostrar fotos para vocês ali. E o acidente leve, ele precisa ser acompanhado porque ele pode evoluir. O paciente leve ele pode chegar até mesmo ao estado grave dentro de 72 horas. Se depois de 72 horas da picada ele não faz sintomas graves, aí sim ele pode ser dispensado. Então a gente tem o acidente por aranha marrom na sua forma cutânea, que costuma ser benigna, costuma não ter grandes problemas. O problema é quando ele evolui para a sua forma visceral, em que a gente vai ter acometimento de vários sistemas, não só a manifestação cutânea. Normalmente, no curso evolutivo dessa lesão, inicialmente a gente tem um foco pálido com um halo eritematoso em volta. Podem surgir bolhas aqui nessa região, no caso dessas imagens aqui a gente não vê bolha, né? Mas podem surgir bolhas aqui nos primeiros dias. E com o passar dos dias, a gente vê a formação dessa placa marmórea, que é essa lesão violácea, parece uma púrpura. Isso é chamado de placa marmórea. Mais tarde, essa lesão aqui, essa necrose, né, essa escara se solta e ela pode ulcerar nessa lesão de bordas bem delimitadas, que tem a cicatrização muito difícil. Podem surgir bolhas aqui nesse local, essa cicatrização é complicada. As viúvas negras também são aranhas muito conhecidas do universo HQ, porque ela é muito emblemática, né? Essas aranhas do corpo enegrecido ou marrom, geralmente algumas espécies de Latrodectus têm essa figura que parece uma ampulheta vermelha no abdômen, ou manchas em outro formato também. Outras espécies têm manchas em outros formatos. Então, um corpo enegrecido com manchas avermelhadas no abdômen. Bastante dolorosa, né? A picada é bastante dolorosa. É uma aranha de comportamento também muito calminha, ela se esconde, não é uma aranha agressiva, fica escondidinha. Geralmente os acidentes são por pressão. Você tenta calçar um sapato com ela dentro, por exemplo. E aí a picada é bastante dolorosa. Pô, cara, de novo, cara! E a gente também tem o famoso priapismo no caso desses acidentes. Eu adoro. Ai, eu também. Tudo isso aqui pelo veneno de ação neurotóxica. Ele atua em canais de sódio e provoca esses fenômenos de disparo de sinal dos neurônios. Ele atua tanto em neurônios colinérgicos, neurônios adrenérgicos, atua em sistema nervoso autônomo, atua em junção neuromuscular, atua em tudo quanto é região neural do sistema periférico, né? Não tanto em sistema nervoso central. E existe as chamadas fáceis Fala direito, rapá! Faces latrodectísmica, que é a face relacionada ao acidente por Latrodectus. Esse paciente ele faz trismo, a mandíbula dele trava e ele tem edema bipalpebral e bilateral. Isso aqui é bem característico da lesão. A região de picada faz essa placa eritematose equimótica, podendo ter prurido. O prurido não é obrigatório. Essa bolha central se forma e ela acumula bastante sangue. Isso aqui é conhecido como lesão em olho de boi. É bem característica da picada de viúva negra. E de brinde para você, eu vou falar da aranha mais venenosa do mundo, conhecida como a aranha mais venenosa do mundo. Os acidentes por ela não são tão frequentes, mas quando acontecem, são bastante perigosos. Graças a Deus, essa aranha está na região da Austrália. Não é uma aranha de preocupação nossa, que é a Atrax, ou aranha teia de funil. Essa aranha tem um comportamento parecido com a armadeira. Ela também faz aquela posição de bote, mostra as quelíceras e é agressiva. Embora ela não vá correr atrás, e a armadeira também, ela não corre atrás da pessoa. Às vezes tem esses mitos,
Mas quando ela se sente acuada, ela pode inclusive pular na pessoa. E o veneno dela é muito perigoso. Uma característica muito interessante é que para todas as aranhas que a gente conhece de peçonha, o veneno da fêmea costuma ser mais perigoso. Ou não há diferença entre a fêmea e o macho. Mas quando há diferença, o da fêmea é mais perigoso. Nessa aranha aqui, pelo menos na espécie Atrax robustus, o veneno do macho é muito mais perigoso do que o da fêmea. O da fêmea geralmente é até dito que ele não é perigoso para o humano. Todas as toxinas neurotóxicas, todas as neurotoxinas presentes no veneno dessa aranha estão presentes só no veneno do macho. Ó que loucura, que doideira, né? Não. Se a base é sólida, meus queridinhos, quem define o topo é você. Fica com a gente, segue aqui se você ainda não segue esse canal, siga esse canal, faz um pix pra nós. Beijo, obrigado.